Nós agora vamos convidar ele que é sócio-diretor da Laroque Clube e AMI Clube, liderou projetos internacionais e diretor de produção da ID&T no Brasil e também projetos internacionais como Tomorrowland Brasil. Ele também lançou recentemente o espaço de eventos Arca em São Paulo. Senhoras e senhores, eu tenho a honra, o prazer e a satisfação de anunciar Mário Sérgio Vale, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Bom, primeiramente, depois desse monte de apresentação aqui, eu não trouxe nada, então eu prefiro ficar sentado. Acho que o que eu tenho a acrescentar aqui após duas apresentações super legais, como a do Serginho e da Cléia, é que no meu caso, né, falando de grandes produções, falando de festival de música eletrônica, que também movem 180 mil pessoas em 3 dias, a grande diferença, o grande desafio, né, do meu mercado, digamos assim, ao contrário dos festivais populares, é o não apoio do poder público, né? Esse é um ponto que sempre é muito difícil para nós. A gente é praticamente independente em todos os aspectos, né? A gente sabe que o mercado da música eletrônica ele tem e possui bastante resistência, né, de poder público. Então esse é um assunto sempre muito delicado de se falar, mas é uma grande verdade, né? Um evento na Bélgica que acontece já há 15 anos e move quase que 800 mil pessoas em 2 semanas, e é meio que o orgulho do país, não consegue ser replicado da mesma maneira em outros locais do mundo, né? Além desses festivais que eu tive o prazer de dirigir nos últimos 2 anos, nos anos de 2015 e 2016, né, e que talvez futuramente possa retornar ao país, também conta com diversas outras variáveis, que é a questão do câmbio, né? É um evento internacional que tem muito produto, muito conteúdo, material, funcionário e etc. Importado, né? Nos últimos 2 anos, todo mundo sabe a crise que vivemos, e quando você faz um planejamento de longo prazo de um projeto como esse, ele tem que ter no mínimo 5 anos de duração. Aí você realiza o primeiro em 2015, realiza o segundo em 2016, onde a diferença entre um e o outro, sem tirar nem pôr uma caneta, só por causa do câmbio, ultrapassa os 11 milhões de reais de diferença, né? Então, muitos se perguntam por que esses projetos não têm continuidade no Brasil, e aí é justamente por conta dessa volatilidade do câmbio e também do custo Brasil que se aplica nos eventos, que todo mundo aqui sabe como funciona. Além disso, após a experiência nesses grandes festivais, no ano de 2015 a gente, como grupo, inaugurou nossa primeira casa em Valinhos, que é a Laroque. É uma casa de música eletrônica de 5.500 pessoas, que mudou um pouco o formato do entretenimento desse mercado, né? Casa noturna sempre foi vista como aquela caixa preta, uma caverninha durante a madrugada. E no nosso caso é um pouco diferente, a gente valoriza o dia, é um evento que começa às 4 horas da tarde, onde a gente também vem tentando trazer um pouco da experiência desses festivais que acontecem no mundo inteiro, mudando o comportamento do público aqui no Brasil. E a gente considera que foi um grande sucesso, tanto é que no ano seguinte, 2016, foi aberta a segunda casa. Essa casa é mais voltada ao sertanejo, é a Folk, inaugurada em 2016, e agora em 2017, mês passado, inauguramos a terceira casa do grupo, e que chama AMI Club, que é um pouco mais conceitual em termos musicais. E então temos já 3 casas em 3 anos, todas elas situadas em Valinhos, né, uma cidade no interior de São Paulo, próximo a Campinas. Assim, para não fugir do tema principal, né, que é a arquitetura de eventos, assim, acho que a mecânica dos grandes eventos, todos nós aqui sabemos como funcionam. E aí eu acho que é interessante a gente abrir para perguntas aí, já que são 3 cases bem diferentes, né? Tanto o Carnaval como Parintins, como festivais de música eletrônica, e entender aí as dúvidas e questionamentos do público. Então, vamos começar então. Prazer, meu nome é Eduardo, Carlos Eduardo, da DCX Produções, Santa Catarina. Primeiramente, 3 cases muito importantes em eventos, né? Então, quem tem a pergunta aqui para o Paulinho, para a Cléia, ou até para o Leonardo aqui sobre os eventos, você pode fazer sua pergunta.
Alô, ei. Meu nome é Alessandro, sou de São José do Rio Preto, trabalho com documentação e alvará de eventos. Como eu disse, uma grande dificuldade que a gente encontra na produção de eventos, principalmente nessa área de música eletrônica, não é tanto ao foco, mas uma dificuldade muito grande entre você conseguir mostrar, principalmente para os órgãos públicos, né, a diferença de um evento de música eletrônica e de uma rave, ou totalmente o que foi vendido uma imagem, né? O que vocês têm feito a respeito disso, de uma forma geral, tá? Porque a droga, infelizmente, ela está em qualquer tipo de evento. O que vocês têm feito isso até em termos de mapeamento e da logística disso para poder passar através de imagem, de decoração, que não é esse o produto que se vende para o mercado? Obrigado. Cara, é uma ótima pergunta. Foi como eu iniciei a minha fala aqui, né? Realmente, o grande trabalho nos primeiros anos de desenvolvimento do Tomorrowland, né? O festival aconteceu em 2015, o primeiro ano, mas ele começou a ser trabalhado a partir de 2013, né? Então, eu falo que praticamente o ano de 2014 inteiro, o meu trabalho foi desmistificar o que era um festival de música eletrônica daquele porte, né? Então, assim, falando em duas escalas, né? Primeiro, falando de um festival de grande porte, o Tomorrowland é um festival que tem uma questão mais lúdica, né? Tem cenografia, tem um storytelling, tem meio que um conto de fadas, uma história toda envelopada, né? E que às vezes as pessoas que não conhecem realmente entendem que pelo histórico aí dos últimos anos de raves e etc, todo mundo que ia para lá era única e exclusivamente para se drogar ou qualquer coisa do tipo. Então, sem dúvida nenhuma, o que mais eu fiz nesses últimos anos foram campanhas, né, de desmistificar o projeto, de mostrar o back-office da história, né, entender o trabalho que é feito, principalmente na Bélgica, que é o case principal, né, de que eles têm de relação não só com a cidade, como também, como você disse, a droga é um problema social. Ela está na música eletrônica, ela está no carnaval, ela está no show de rock, né, não é, mas sem dúvida existe sim esse claro foco no mercado da música eletrônica. Falando como casa, né, como algo que está lá semanalmente, não semanalmente, mas mensalmente, a gente tem uma programação aí de 14, 15 aberturas no ano. A gente tenta fazer bastante trabalhos de conscientização, é extremamente rígido em revistas, em segurança, em apoio da polícia e etc, em trabalho, coopera em investigação e etc, para tentar minimizar, né? Porque de fato existe. E um outro ponto também é que assim, eu vejo um amadurecimento desse mercado nos últimos 4, 5 anos. Antes disso, realmente não era profissional. Então a gente paga o preço sim do que foi feito no passado pela maioria dos produtores, não de ser conivente, mas pelo também não ser combatente a tudo que gera o tema, em torno do tema. Então, tem mais alguém que vai fazer uma pergunta aí para os nossos convidados? Paulo, quero fazer uma pergunta então. O Carnaval de São Paulo, né? Quantas mil pessoas estão envolvidas diretamente cada dia nesse evento de vocês aí? Trabalhando diretamente, no serviço mesmo, no dia? Boa tarde a todos aí. Carnaval de São Paulo. Pela Liga, eu te coloco uma numeração aí gigante. Nós trabalhamos aí num dia de evento, numa sexta-feira. A sexta-feira ali nós trabalhamos aí praticamente com quase 8 mil pessoas dentro da Liga, sem falar os terceirizados. Nós temos uma operação que ela é muito grande, tanto na saída dos carros, na parte de cima. Você entendeu? O AMB tem duas a concentração e a dispersão. E a saída dos carros alegóricos lá, que é a importância maior, porque se você não tirar os carros alegóricos que vêm lá, é diferente de Parintins, São Paulo, os carros alegóricos andam também. Então, uma escola que praticamente pelo regulamento vem com 5 carros alegóricos, eles chegam a acoplar os carros, aí a escola praticamente vem com 8 carros alegóricos. Então eles têm que sair, a cada 12 minutos tem que sair um carro alegórico.
Nós temos lá 550 metros de pista e cada 12 minutos, cada 12 a 14 minutos sai um carro alegórico desses setores aí. Então a mão de obra lá da parte de trás tem que ser muito grande. Então nós trabalhamos mais ou menos com 2.000 pessoas só para retirada de carro na parte de trás, com mais 1.500 e fora os portões e a celebridade chega mais ou menos aí a uns 8.000 pessoas no dia do evento. Obrigado. Tem mais alguém que tem uma pergunta aí? Nosso amigo. Pode pegar aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo. Então, focalizando nessa temática de arquitetura e em eventos, gostaria que vocês, apresentassem um case muito breve em relação à importância de como que um evento com a temática de uma cenografia se difere de um evento que não tem tanta essa preocupação em relação a esse tema, de querer se diferenciar de outros através, porque a gente vê aí shows com palcos incríveis, e aí nós temos aí 4 cases relacionados à temática de cenografia. Então tem Tomorrowland, Carnaval de São Paulo e então assim, eu trabalho numa empresa que é a Cassino Experience, que a gente traz a cenografia e o entretenimento de cassino, para o Brasil de uma forma muito cenográfica e totalmente voltada com esse espírito de apresentar uma experiência em cima de uma cenografia. Então, eu acho que a minha dúvida em relação à cenografia é esse aí. Bom, falando do Tomorrowland propriamente dito, assim, acho que o que eles mais tentam fazer ali é criar, digamos, um mundo paralelo, Assim, o storytelling, ele começa, cada ano é um tema, Então você tem essa troca de tema por ano. Então, desde o início do momento da pré-venda até o momento que você compra o ingresso e recebe o box na sua casa, que é a caixa com a pulseira, já com chip e etc. Então, desde aquele momento da personalização, o formato, etc., ele está envelopado num tema, tem um storytelling completo, até o momento que você, de fato, entra no festival. Quando você entra no festival, você praticamente tem decoração em toda e qualquer tenda existente dentro do site, Inclusive, até isso tem um fator positivo e negativo. O negativo, obviamente, é o custo e o quanto representa isso. Você trabalha com cenografia, você sabe, o quanto isso se representa. E assim, o que eu acho mais positivo nessa história do meu mercado é que depois da vinda do Tomorrowland para o Brasil em 2015, 2016, a régua subiu, Então hoje você vê uma preocupação enorme da maioria dos produtores em querer, ao menos, fazer o efeito especial, um papelzinho picado, uma pirotecnia ou qualquer coisa do tipo. E isso vem, sem dúvida nenhuma, forçando uma evolução dos promotores locais e de quem tentar criar a mesma atmosfera. A grande verdade é isso, assim, a inspiração principal deles sempre foi Disney, Quem aqui foi para Disney sabe, da hora que você entra até a hora que você vai embora, você é impactado a todo momento. Você tem realmente uma experiência diferenciada que vai além somente da questão musical. Com relação ao Festival de Parintins, a cenografia ela é o segredo do espetáculo. O aspecto visual, a estética visual é o que chama a atenção da grandeza do espetáculo. E ela é diferenciada ano a ano. Nós temos um conselho de arte, cada boi tem um conselho de arte que estuda e, através de leitura, não se inventa, não se cria, se recria, mas não se cria, não se inventa. E é feita ano a ano e tudo, como no Tomorrowland, tem a mesma identidade visual do tema de cada boi. E o tema é a chave, é um segredo, até o dia em que ele é falado para suas nações, porque são 2 nações, então a gente fala dessa forma. Mas ele é a chave mestra do festival. Sem a cenografia, não teria um espetáculo desse tamanho que nós temos. No caso de São Paulo como é um grande exportador de turista aí nessa época de carnaval, nós tivemos que dar uma reinventada, só para você ter uma ideia,
Nós temos lá 58 camarotes fixos dentro do sambódromo, que são popularizados lá. Esses camarotes são usados para quem realmente é conservador, convencional, que quer realmente assistir o carnaval. É feito um modelo de decoração básica, todos iguais. E dentro do sambódromo nós temos alguns outros camarotes que foram reinventados ali, como o camarote Bar Brahma, como o camarote de Bamba, o camarote Joanese e o camarote da Garoa. Então o que eles fizeram para atrair esse público aí? Eles acabaram fazendo atrás das arquibancadas ali do sambódromo, complementando o seu camarote, que na hora, só para você entender, no Carnaval de São Paulo, o intervalo de uma escola para outra dá 15 minutos até que ela saia totalmente. Então, conforme ela vai passando, esses camarotes vão se acendendo de outra forma, com cantores, com outras atrações, para não ficar esses 15 minutos ociosos aí. Foram inventados aí grandes investimentos, eles fazem grandes investimentos, são umas decorações aí parafernais dentro desses camarotes que elevaram e tentaram, porque assim, hoje você tem uma concorrência no Carnaval de São Paulo, que conforme a sua decoração, você vai chegar no teto máximo do produto final. Então, se você chegar com o ingresso hoje mais do que R$ 1.300 por uma noite de um ingresso lá, você já acaba começando a perder público. Mesmo que se coloque alimentação, bebidas, camarotes lá, então nessa parte, além da decoração, eles ainda têm uma outra disputa, que é quem tem a melhor comida, a melhor bebida, quem tem os melhores patrocinadores, que foi o que atraiu um pouco mais aí para o público aí de São Paulo. Esses camarotes agregaram bastantes aí com essas baladas paralelas dentro do desfile, e trazendo também aí, como o meu amigo disse aqui também, além das bebidas também, as baladas, não que seja uma rave dentro do camarote, mas sim uma balada diferente. E as decorações aí elevou bastante aí. A Copa do Mundo, passando por São Paulo também, acabou deixando um legado que toda a arena lá, né, todo o evento mesmo tem que ter a plástica dele, né? O sambódromo de São Paulo necessita de uma reforma aí. O sambódromo, apesar de ter 25 anos aí, 26 anos, ele nunca foi feita uma reforma nele. Então, a gente gasta muito aí com a plástica, com a máscara, né? Então, você tem que envelopar praticamente o sambódromo inteiro. Nós tivemos um grande avanço, devido até a essa sua pergunta é muito inteligente, nós conseguimos recriar, até para esse custo ser relevado. A cidade de São Paulo tem uma lei da cidade limpa, que proíbe você fazer qualquer tipo de merchandising. E com essa plástica aí que nós conseguimos com o prefeito, que ele nos 30 dias de evento da cidade de São Paulo, do Carnaval, em 30 dias ele assinou uma lei especial que o Carnaval pode divulgar a marca. Então conseguimos aí, junto com alguns patrocinadores, fazer todo o envelopamento do sambódromo, diminuindo o custo. Mas é o que também está dando a diferença do sambódromo, a plástica e a máscara de todo o evento. Paulo, uma pergunta aqui, por gentileza. Qual a importância e a quantidade de artistas parintinenses no Carnaval de São Paulo? Hoje o Carnaval, uma dúvida. O Carnaval de São Paulo hoje é separado por 3 grupos de escola de samba. Então, o grupo especial com 14 escolas são o grupo que mais investe. Só para você ter uma ideia, uma escola hoje do grupo especial, o investimento dela básico para um desfile é de praticamente R$ 8 milhões, uma escola. Então, para ela começar a querer brigar por um campeonato, ela tem que começar a investir 6 milhões para cima. Nem tudo é o dinheiro dentro de uma disputa do carnaval. Então, essas escolas aí praticamente começaram a investir agora em automação. Elas começaram a investir em hidráulico, começaram a investir na robótica, mas ela ainda trabalha com um número muito grande. Praticamente hoje, você pode colocar que cada escola, praticamente na parte de serralheria, construção de carros alegóricos, de esculturas, eles trabalham com 20 a 25 parintinenses cada escola. Hoje nós temos em torno de 400 a 500 parintinenses na cidade de São Paulo
trabalhando, fazendo as escolas do grupo especial e do grupo de acesso. Então, tudo certo. Então, agradecer aos nossos palestrantes aqui, ao Mário, a Cleia e o Paulo, desde já. E também quero agradecer também em nome da DCX Produções e Eventos, ao Shaolin, a toda a equipe que está fazendo esse congresso maravilhoso. Muito obrigado. E nós agradecemos também a você, Carlos, da DCX Eventos, também a Cleia Viana, o Alex Monteiro e o Paulo Sérgio Ferreira. Gostaria que todos ficassem aqui para uma foto, né? Uma recordação, convidar o nosso presidente Shaolin, dentro desse 3º Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos.